O Livro dos Espíritos. Nesta segunda parte do estudo narrado do Livro dos Espíritos, damos continuidade ao questionamento filosófico e moral realizado por Allan Kardec. Publicado pela primeira vez em 18 de abril de 1857, marco inicial da codificação espírita. O objetivo é oferecer um estudo contínuo e acessível, incentivando sempre a leitura integral da obra. Concebeu-se que o nada absoluto não possa existir, mas poderia existir o nada relativo? Sim, relativamente ao que chamais o mundo, porquanto ele pode deixar de existir. O universo é infinito? Não, ele é limitado. O infinito existe apenas em Deus. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço? Não. O que vos parece vazio é ocupado por matéria sutil. Há dois elementos gerais no universo, matéria e espírito? Sim, e acima deles está Deus, o Criador. O espírito é independente da matéria ou apenas uma propriedade dela? São distintos, porém, a união é necessária para que o espírito atue sobre a matéria. Há um terceiro elemento formando a ligação entre o espírito e matéria? Sim, o fluido universal, intermediário entre ambos. Esse fluido é a mesma coisa que o chamamos eletricidade? É uma de suas modificações. O espírito é uma centelha de Deus? Metaforicamente, sim, mas não é parte dele no sentido literal. O espírito tem forma? Não como entendeis, mas é um foco de inteligência. É correto dizer que os espíritos são imateriais? São imateriais relativamente à vossa matéria grosseira. Como devemos entender o mundo espírita? É o mundo dos seres que sobrevivem à morte do corpo. O mundo espírita é pré-existente e sobreviverá ao mundo material? Sim, ele é eterno. Os espíritos têm uma forma determinada e limitada. A forma é vaga para nós, mas é limitada e constante para eles. Os espíritos veem ou ouvem? Veem, ouvem e percebem mais do que vós. Os espíritos têm necessidade de deslocamento? Sim, mas se movem com rapidez igual ao pensamento. Penetram a matéria? Sim, podem penetrar tudo. O espírito precisa de luz para ver? Não. A luz é interior. Os espíritos podem ocultar-se uns aos outros? Podem, conforme a vontade e elevação. Os espíritos influem nos acontecimentos da vida muito mais do que pensais. Tem ação sobre a matéria? Sim, mas dentro das leis naturais. O espírito pode se comunicar com os homens? Sim, continuamente. Todos os espíritos podem comunicar-se? Os bons facilmente, os inferiores às vezes são impedidos. Os espíritos veem nossas ações? Veem, nada lhes podemos esconder. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, mas guardam inclinações. Os espíritos envelhecem? Não, o espírito não envelhece. Os espíritos têm humor ou temperamento? Sim, conforme seu grau de adiantamento. Os espíritos sabem o futuro?
vêm-no proporcionalmente à sua elevação. Os espíritos superiores podem enganar-se? Podem, mas raramente. Os espíritos inferiores compreendem todas as coisas? Não. Sua inteligência é limitada. Os espíritos podem errar? Sim, até que se purifiquem. Os espíritos são felizes ou infelizes, conforme seu merecimento. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes? Sim, avançam pelo trabalho. Deus criou alguns espíritos bons e outros maus? Não. Eles se melhoram por si mesmos. Os espíritos podem retroceder? Não. O progresso é contínuo. O livre-arbítrio existe? Existe. Cada espírito escolhe o caminho. Os espíritos veem Deus? Os mais elevados o percebem. Como Deus se revela aos espíritos? Por sua luz divina. O espírito precisa de provas? Sim, para evoluir. Por que alguns sofrem mais do que outros? Pelas faltas passadas ou provas escolhidas. O espírito escolhe seu corpo antes de nascer? Escolhe de acordo com a prova. De onde vem a diferença entre bons e maus homens? Do grau de progresso dos espíritos encarnados. O espírito se une ao corpo no instante da concepção. A união começa na concepção e se completa no nascimento. A união da alma e do corpo é definitiva durante a vida? Sim, até o término natural. A alma age durante o sono? Sim, vive a vida espiritual. O sonho é uma lembrança dessa vida espiritual? Frequentemente. A morte é dolorosa? Quase sempre é suave ao justo. O espírito reconhece seus parentes ao desencarnar? Sim, se a afinidade existir. Quando o espírito deixa o corpo, conserva sua individualidade? Sempre. O espírito lembra-se da vida passada? Lembra, à medida que eleva. A punição no além? Sim, mas é consequência de suas próprias imperfeições. O inferno existe? Como lugar material? Não. Como estado da alma? Sim. O céu existe? Como estado de pureza e felicidade. O espírito pode aparecer aos vivos? Sim, quando permitido. O espírito pode se reencarnar imediatamente? Às vezes, mas não é a regra. O espírito progride sempre, sempre. A duração das provas é determinada? Sim, conforme a necessidade. Os espíritos sabem quando renascerão? Frequentemente. O espírito pode pedir encarnação especial? Pode pedir, mas nem sempre é atendido. Os espíritos influenciam no nascimento de uma criança? Acompanham segundo seus laços. A alma da criança é espírito recém-criado? Não, já vive antes. Por que esquecemos as vidas anteriores? Para que a prova seja mais proveitosa. O espírito pode lembrar-se instantaneamente de tudo? Ao desencarnar, sim. O espírito sofre ao reencarnar? Sofre a restrição, mas aceita pela prova. O espírito pode se arrepender? Sempre. O arrependimento é o primeiro passo. O espírito pode se unir a outro para ajudá-lo? Pode e deve. Existem espíritos protetores? Sim,
os guias espirituais. Um espírito protetor pode abandonar alguém? Não, mas pode ser ignorado. Os maus espíritos podem se ligar aos homens? Podem, pela sintonia. Como afastar maus espíritos? Pela prática do bem. Os espíritos têm nome, um nome que os identifique entre si. Podem tomar nomes falsos? Espíritos inferiores, sim. Há mundos mais adiantados que a Terra? Muitos. Há mundos inferiores à Terra? Também muitos. O espírito renasce sempre no mesmo mundo? Não. Renasce onde precisa. A Terra deixará de ser mundo de provas? Sim, quando os homens se melhorarem. Os espíritos vivem nos mundos superiores, conforme sua elevação. A matéria desses mundos é diferente, muito mais leve. A progressão dos mundos acompanha a dos espíritos? Sim, tudo progride. O espírito pode alcançar a perfeição? Sim, mas leva tempo. A perfeição é o destino final. Encerramos mais esta etapa do estudo do Livro dos Espíritos, lembrando que cada pergunta aqui narrada é apenas um convite ao aprofundamento. O conhecimento é luz, e a compreensão da vida espiritual nos ajuda a caminhar com mais serenidade, responsabilidade e esperança. Que este estudo incentive o desejo de evolução, de reflexão e, sobretudo, de prática do bem.